Será que o meu aluno tem ou não sarcopenia? Nessa aula eu vou estar explicando como é que você vai avaliar se o teu aluno tem ou não a sarcopenia. E é muito fácil. Então, vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dr. Odilon Abraim, sou profissional de educação física e nessa aula eu vou estar falando sobre sarcopenia, alguns instrumentos, algumas avaliações que você pode estar utilizando para avaliar se o teu paciente tem ou não sarcopenia. Mas antes, aquele recado ultra mega importante para você se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força. Tem videoaula toda semana e você pode compartilhar esse conteúdo caso você tenha gostado. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre sarcopenia, que é uma doença, tem até CID, e ela é categorizada como uma doença que afeta o aparelho locomotor. E a principal característica da sarcopenia é a perda involuntária de massa muscular acompanhada de um declínio físico funcional. E muitas pessoas confundem, porque elas acham que a sarcopenia é só perda de massa muscular. Errado. Tem que ter o declínio físico funcional. Ou seja, o paciente vai ter dificuldade em realizar as atividades básicas do dia a dia. Tomar um banho sozinho, se vestir sozinho, fazer compras e até a panificadora ou ao supermercado. Ele vai ter dificuldades em realizar essas tarefas. Nessa imagem aqui, olha o nome do autor, Kalinkovich, eu acho que esse é o nome. Ele colocou 3 variáveis fundamentais pensando em sarcopenia. Uma delas é a força muscular, que você vai ter a perda, a redução da força, declínio físico-funcional, que a gente pode avaliar pelos testes de TUG, que é o Time to Up and Go, e o teste de sentar e levantar. E a perda involuntária de massa muscular, que pode ser avaliada pela antropometria. Nessa imagem fica perceptível que a gente vai perdendo força e também principalmente massa muscular. Essa imagem está focando na massa muscular e à medida que você vai envelhecendo, que é um processo fisiológico, tem perda de massa muscular. Para se ter uma ideia, dos 40 até os 70 anos, a gente tem uma perda de aproximadamente 8%. Isso é por cada década. 8% de massa muscular, dos 40 aos 70 anos. Só que à medida que você ganha mais idade, um idoso septuagenário, octogenário, ele tem uma tendência a perder ainda mais massa muscular. Fica aproximadamente 15% por década a partir dos 70 anos. E a sarcopenia, ela é uma doença multifatorial que vai afetar aí aspectos físicos, morfológicos, bioquímicos e moleculares, enfim. É só a gente pensar que se você perde massa muscular, você perde força, isso tem uma associação com a disfunção mitocondrial, com dano oxidativo, menor proliferação de células satélites, inatividade física, porque se eu não consigo me movimentar tanto, qual é a tendência? A hipocinesia. O idoso que tem a doença, lembrando que não é uma doença exclusiva do idoso, mas é mais comum na população idosa, a tendência é que ele fique cada vez mais sedentário e entre num ciclo vicioso. A sarcopenia também tem relação com desnervação de fibras musculares e inflamação clínica de baixo grau. Lembrando que o tecido muscular é um órgão endócrino, uma glândula secretora. E se você tem atrofia e entra em desuso, a tendência é que você tenha a proliferação de citocinas pró-inflamatórias. Está associado também com a degradação da síntese de proteínas. Uma nutrição ruim, por exemplo, pode ser um fator também para a sarcopenia, como baixa quantidade de proteínas, que é muito comum no paciente da terceira idade. Tem fatores aí de predisposição genética e também os fatores hormonais, que acontecem, por exemplo, no idoso que já está ali, numa andropausa, se for um homem, uma mulher na menopausa, aumenta a probabilidade. Por isso que é uma doença multifatorial. Curiosamente, a sarcopenia ela tem uma relação muito forte com a idade, afetando até 25% dos idosos acima dos 65 anos e 60% dos idosos acima dos 80 anos, idosos octogenários. Para você ter uma ideia, seria isso. De 10 idosos com 80 anos, 6 podem ter sarcopenia. Então é um dado que assusta. E os profissionais da saúde eles devem estar preparados para atender essa população. Até porque o envelhecimento ele é um fenômeno mundial. A nossa população ela só está aumentando cada vez mais a idade, em decorrência do aumento da expectativa de vida.
Mas a pergunta que vale R$1 milhão. R$1 milhão! Como avaliar e o que avaliar para saber se meu paciente tem ou não sarcopenia? E como eu falei para vocês, essa aula foi pautada no Consenso Europeu de Sarcopenia de 2019, que é um guideline bem atualizado que dá o conceito, os aspectos metodológicos do que avaliar, como tratar a sarcopenia. Eles colocam basicamente 3 variáveis: massa muscular, importante avaliar, a força e o desempenho físico funcional. Você tendo esse conhecimento, você consegue diagnosticar se o teu paciente tem ou não sarcopenia. E eles colocaram aqui até um flow bem interessante, porque se meu paciente ele tem pouca força muscular, já pode indicar uma possível sarcopenia. Não é que ele tem, pode indicar. Está dizendo aqui provavelmente, possivelmente. Como é que tu vais avaliar a força? Pelo teste de preensão manual, que é o hand grip, ou pelo teste de sentar e levantar. E se ele tiver pouca força muscular nesses testes, tu vai ter que avaliar a massa muscular. E se ele tiver pouca massa muscular, ele vai ter a confirmação da sarcopenia. Fechou o diagnóstico. Só que ainda pode piorar, porque se ele tiver um desempenho ruim nos testes físico-funcionais, como velocidade de marcha, o TUG, caminhada de 400 metros, ele pode ser classificado ou categorizado com sarcopenia severa. E vai precisar realmente de uma equipe para ajudar nesse tratamento. Você pode ter sarcopenia ou sarcopenia severa. E uma das formas de você avaliar é por meio do hand grip, que é para avaliar a força muscular ou força de preensão palmar ou preensão manual, que é um teste que você vai utilizar um dinamômetro, que é um aparelho, ele vai fazer força, ele vai apertar a preensão palmar. E aqui é a classificação. Se o homem tiver abaixo de 27, já é um preditor, e mulheres abaixo de 16. São os pontos de corte. Então anotem que isso é muito importante. Mas é importante que também você complemente. Você pode avaliar a força dos membros inferiores. E um teste bem interessante é o teste de sentar e levantar. Ele vai fazer 5 repetições de movimento de sentar e levantar numa cadeira. Se ele passar de 15 segundos, já é um preditor também. Então vamos recapitular: força de preensão palmar e o teste de sentar e levantar. Esses testes a gente aplica de rotina lá no laboratório, porque tem uma relação muito forte também com a capacidade física funcional. Mas eles estão utilizando aqui, priorizando na força, a força de preensão palmar e a força dos membros inferiores. E aí, se você quiser confirmar, é importante quantificar essa massa muscular. E uma recomendação é que você pode calcular a massa muscular dividindo pela altura elevado ao quadrado, que é muito parecido com o cálculo do IMC, só que aqui você vai isolar a massa muscular. Se as mulheres tiverem um valor abaixo de 6 kg por metro ao quadrado, vai ser diagnóstico de sarcopenia se tiver baixa força, e homens abaixo de 7. E aí, se você quiser avaliar ainda o desempenho físico funcional, que é importante, eu recomendo que você faça o TUG, pela facilidade. É um teste que avalia a velocidade de marcha, o equilíbrio dinâmico. E é muito simples. O teu idoso ou teu paciente, ele vai estar sentado na cadeira, uma distância de 3 metros para o cone. Quando você dá o comando, vai! E aí ele vai ter que caminhar. É a velocidade mais rápida possível. Ele não pode correr, ele tem que caminhar, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Isso ele vai escolher, ele dá a volta no cone e senta. Se ele passar de 20 segundos ou tiver um score igual a 20 segundos, é um desempenho muito ruim e tem uma correlação forte com morbimortalidade e até mortalidade por todas as causas. E aí ele já tem um desempenho físico funcional ruim. Ele poderia ter uma sarcopenia grave ou severa. Bem, vocês estão percebendo que é muito fácil avaliar o meu paciente, se ele tem ou não sarcopenia. Preciso avaliar a força de preensão palmar pelo hand grip, força dos membros inferiores é uma opção, teste de sentar e levantar, quantificar a massa muscular e o desempenho físico funcional, e o teste mais aplicável eu diria que é o TUG, que é o Time to Up and Go. E a mensagem para a gente levar para casa: a sarcopenia é uma doença e ela tem CID, isso é muito importante. E a principal característica é a perda involuntária de massa muscular, principalmente as fibras de contração rápida, acompanhada de um declínio físico funcional.
E não esqueça que é fundamental que você avalie a capacidade física funcional do seu paciente. Não fique preso unicamente à antropometria. Apesar de ser importante, eu costumo avaliar a antropometria, o aspecto clínico do meu paciente e a questão física funcional. Se vocês tiverem dúvidas com relação a essa aula, coloca aqui nos comentários e a gente se vê. Até a próxima aula. Aquele abraço.